Estou muito feliz de partilhar com você a palavra de Deus nesta conferência Lidere como Jesus, através da cruz, para tratar da liderança fundamentada. E eu quero expor o texto de Atos 20, 17 a 38, que é um dos mais sublimes discursos do apóstolo Paulo para os líderes da igreja de Éfeso, entendendo que nesta palavra de despedida do apóstolo Paulo, que saía de Éfeso rumo a Jerusalém, estão aqui princípios fundamentais sobre liderança, e eu quero compartilhar isso com você. O contexto é que Paulo, o grande bandeirante da fé, o grande desbravador do reino de Deus, aquele que foi certamente o maior missionário da igreja, está agora se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, depois de passar 3 anos naquela capital da Ásia Menor, uma cidade cosmopolita com mais de 300 mil habitantes na época, hospedando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, e onde Paulo ficou 3 anos, com resultados tão extraordinários. Ali a idolatria recuou, a feitiçaria entrou em colapso, os feiticeiros, convertendo-se a Cristo, queimavam os seus livros de magia em praça pública, a palavra de Deus prevaleceu na cidade, e a partir daquela igreja, Paulo, direta ou indiretamente, planta igrejas em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Um verdadeiro avivamento espiritual. Agora Paulo está indo para Jerusalém com o propósito de levar ofertas coletadas nas igrejas gentílicas das diversas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, para ajudar os pobres da Judeia. Esta pobreza foi um efeito colateral da grande fome que atingiu o mundo no período do imperador Cláudio. E esse período foi um período muito turbulento, de 41 a 54 da era cristã. Como resultado desta fome, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma, conforme Atos 18:2. E esses judeus que retornaram para a Judeia, sem casas, sem propriedades, sem lavouras, sem renda, passaram por muitas dificuldades. Então Paulo está aqui levantando uma oferta para levar para esses pobres da Judeia, e então ele para no porto de Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para uma palavra de despedida. E nessa palavra de despedida, Paulo vai trazer para nós alguns princípios de uma liderança fundamentada. O primeiro princípio que ele vai compartilhar é a relação do líder com Deus. E ele vai dizer isso no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que um líder precisa entender com total clareza é a quem ele está servindo. Porque é possível que um líder esteja servindo a si mesmo, apenas a sua instituição religiosa, a sua denominação, ou até servindo a alguns interesses de algumas pessoas da igreja. Paulo tinha claro isso na sua mente. Ele está servindo a Deus. E quem está servindo a Deus não levanta monumentos a si mesmo. Quem está servindo a Deus não busca holofotes. Quem está servindo a Deus não depende de elogios, nem se desanima com as críticas. Quem está servindo a Deus não pode ter o peito estufado, o nariz empinado. Não pode ser altivo. Quem está servindo a Deus não é poupado de problemas pelo fato de estar servindo a Deus, ao contrário,
pode enfrentar muitos problemas exatamente por não negociar princípios e valores. Paulo enfrentou até mesmo ciladas, provações. Ele fez a obra com lágrimas, exatamente porque estava servindo a Deus. Esse é o primeiro pilar da liderança. A quem ele está servindo? Nós devemos servir a Deus. Segundo princípio que Paulo compartilha nesse texto é a relação do líder com ele mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte no verso 18: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O que Paulo está dizendo é que a vida do líder precisa ser a vida da sua liderança. O líder precisa ter consistência na vida para ter efetividade na sua liderança. Paulo teve uma vida transparente, coerente, consistente, desde o primeiro dia ao último dia da chegada à saída. O mesmo homem, sem máscaras, sem subterfúgios, sem arquivos secretos, sem nada debaixo do tapete, sem caixa 2 moral. Um homem cuja integridade era a referência do seu ministério. A sua vida era avalista das suas palavras. Ele não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. A vida dele era a plataforma do seu ensino. E ele vai dizer lá no verso 28 assim: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus. Em outras palavras, primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Primeiro você apacenta o seu próprio coração, depois você tem autoridade para apacentar o coração de todo o rebanho. É curioso que se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são o mestre do pecado. Porque o líder, quando peca, o pecado dele é mais grave, o pecado dele é mais hipócrita, o pecado dele é mais danoso do que os pecados dos outros. Mais grave porque ele peca contra o maior conhecimento, mais hipócrita porque ele exorta as pessoas quando ele mesmo não está vivendo o que está solicitando, e mais grave e mais danoso porque quando um líder tropeça, mais gente é atingida. Então Paulo está dizendo que o líder precisa cuidar da sua vida. Talvez a ovelha mais difícil que você tem no rebanho é aquela que você vê diante do espelho. Apacente você mesmo, cuide de você mesmo, lidere você mesmo, e então você terá autoridade, credencial para cuidar dos outros. Mas vamos a um terceiro compromisso do líder. É o compromisso do líder com a palavra de Deus. Eu destaco com você alguns versos aqui, e se você puder sublinhar na sua Bíblia, por exemplo, no verso 20 ele vai usar a palavra anunciar e ensinar. No verso 21 ele vai usar o verbo testificar no gerúndio. No verso 24 ele vai usar o verbo testemunhar. No verso 25 ele vai usar o verbo pregar no gerúndio. No verso 27 ele vai usar o verbo anunciar. Todos esses verbos apontam para nós o compromisso deste homem com a palavra de Deus. E eu passo a destacar alguns pontos. Primeiro, observe comigo o versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Então destaque isso. Ele anuncia, ele ensina. Ele anuncia, ele ensina.
tanto publicamente como de casa em casa. O que é importante aqui é que Paulo era um homem capaz de falar num pequeno grupo, numa reunião de oração, como aconteceu lá em Filipos, onde Lídia, convertida, como era capaz de falar para grandes multidões. Paulo não era um pregador, um mestre seletivo, que só falava para grandes auditórios, que só pregava em grandes cruzadas, que só recebia convites de grandes igrejas. Paulo tinha a capacidade de pregar para um pequeno grupo numa casa, ensinando de casa em casa, como também publicamente. Há muitos pregadores que se acham importantes demais e que não querem mais falar para pequenos grupos, ou para pequenas igrejas, ou para igrejas de periferia, porque se acharam agora tão importantes, se julgam tão relevantes, que não tem mais tempo, nem espaço, nem agenda para falar para pequenos grupos. Paulo entendia que ele era um mestre e ele era um pregador, tanto para grupos pequenos como para grandes auditórios. Mas vamos dar uma olhadinha no versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja você que ele agora não é apenas um mestre, mas ele é também um evangelista, porque testificar arrependimento e fé são os dois elementos da conversão. Então, o que significa isso? Significa que Paulo não era apenas um mestre, ele era também um evangelista. Hoje há muitos que querem apenas ocupar a posição de mestres. Eles são mestres. Eles vivem, às vezes, atrás de uma escrivaninha, ou, no máximo, numa sala de aula. Mas Paulo entendia que ele não podia dividir, seccionar esse ministério dele, como pastor que era, como missionário que era, de falar apenas para um segmento da igreja. Ele era um evangelista que ganhava pessoas para Cristo. Ele abordava a mensagem salvadora da mesma maneira que ministrava os grandes pilares da fé, as grandes doutrinas da graça. Hoje, parece-nos que a maioria dos seminários, os professores são de tempo integral, se dedicaram para estudar como mestres, pós-graduados, alguns doutores, e às vezes são excelentes no cabedal teológico, na destreza doutrinária, nas línguas originais, mergulham nas águas profundas do saber teológico, são doutos no saber teológico, mas não sabem evangelizar. São incapazes de atravessar a rua para falar de Jesus para o vizinho. E Paulo não era esse tipo de mestre, numa cátedra, numa torre de marfim. Não. Ele não só ensinava e fazia isso casa em casa e publicamente, mas ele testificava para judeus e gregos o arrependimento e a fé. Ele era um evangelista, ele era, nas palavras de Oswald Smith, ele era um ganhador de almas. Nós precisamos resgatar estes valores da liderança nos dias de hoje. Mas, em quarto lugar, Paulo vai compartilhar aqui conosco o compromisso do líder com o ministério, e ele faz isso no verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu destaco aqui 3 coisas sobre o ministério. Primeiro, vocação. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo não é um voluntário. Paulo não escutou um assobio. Paulo recebeu um chamado, claro, eloquente. Ele foi enviado às nações.
ele tem consciência disso, da sua vocação, do seu chamado. Entrar para um seminário, fazer teologia, com vistas ao pastoreio, ao ministério sagrado da palavra, sem chamado, sem vocação, sem certeza de que é o que Deus tem para a sua vida, vai ser um peso para essa pessoa e vai ser um peso para a igreja. Há muitas pessoas no ministério hoje que não são vocacionadas. Não são. Não ouviram um chamado, não receberam um chamado. Por isso o ministério não é a paixão da vida, não é aquilo que arde no coração. Mas, em segundo lugar, Paulo fala aqui não só da vocação, mas da abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Há muitas pessoas que hoje estão entrando para o ministério como um cabide, como uma fonte de riqueza. No Brasil existem mais de 104 mil CNPJs de igrejas. As pessoas estão começando igrejas sem critério, sem preparo, sem formação, sem conhecimento, sem responsabilidade às vezes. E em alguns lugares, transformando o evangelho num produto, a igreja numa empresa, o templo numa praça de negócios, os crentes como consumidores. E o vetor que governa tanta gente é o lucro. Não tem espírito de sacrifício, de abnegação. Ao contrário, querem os holofotes, querem a fama, querem o reconhecimento, querem os aplausos, querem o bônus, mas não querem o ônus do ministério. E Paulo diz que aquele que é vocacionado, ele tem um entendimento de que Deus não nos chamou para o glamour do mundo, mas nos chamou para uma plataforma de serviço e até de sacrifício. Terceiro, Paulo trata aqui no versículo 24 não só de vocação e abnegação, mas também de paixão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunhar o evangelho da graça de Deus era o que dava brilho nos olhos de Paulo. Esse homem pregava preso ou livre. Ele pregava com saúde ou com doença. Ele pregava quando tinha fartura e quando tinha escassez. Ele pregava no templo, ele pregava na rua, ele pregava na praia, ele pregava na prisão. Esse homem tinha uma paixão que ardia no peito dele, era pregar a palavra de Deus, era testemunhar o evangelho da graça de Deus. Precisamos de um reavivamento nos púlpitos. Quando perguntaram para Dwight Lyman Moody, como é que começa um avivamento na igreja, Moody? Ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Se o pastor, se o pregador pegar fogo, até lenha verde começa a arder. João Wesley dizia para os seus alunos, meus filhos, ponham fogo no seu sermão, ou ponham o seu sermão no fogo. Mark Lloyd Jones diz que o pregador é um homem em chamas, e pregação é lógica em fogo. Isso precisa arder no nosso coração. Há muitos líderes que perderam a paixão, não tem mais brilho nos olhos, não se emocionam mais com as Escrituras, não tem mais ardor no coração quando leem as Escrituras. Precisamos de um reavivamento no ministério, na liderança, nos púlpitos. E eu não tenho dúvida de que se isso acontecer, a igreja toda vai ser profundamente impactada. Mas vamos ao quinto princípio. Compromisso com Deus, compromisso com você mesmo, compromisso com a palavra, compromisso com o ministério, mas em quinto lugar, o compromisso com a igreja. Veja comigo o verso 28 a 30. Paulo diz assim, atendei por vós
e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, há uma exortação aí a você atender todo o rebanho de Deus, e não apenas parte do rebanho de Deus. Você tem na igreja ovelhas dóceis e ovelhas indóceis. Se você não tomar cuidado, você vai pastorear só as ovelhas dóceis e vai esquecer das outras. Mas você foi chamado para pastorear todo o rebanho de Deus, entendendo que a igreja não é sua. As ovelhas não pertencem a você. É o rebanho de Deus. Não se aproprie das ovelhas, porque elas não são suas. Você foi chamado para pastoreá-las, apacentá-las, cuidar delas, protegê-las, exortá-las, corrigi-las, consolá-las, restaurá-las, carregar no colo. Esta igreja tem um valor inestimável para Deus. Ele a comprou com o seu próprio sangue, o sangue do seu Filho. Portanto, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. É propriedade exclusiva de Deus. É o mimo de Deus. E cabe-nos liderar esta igreja como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, devemos dar também a nossa vida por ela. Agora veja, o Espírito Santo é quem constitui você bispo. Isso risca do mapa a possibilidade de política eclesiástica de bastidores. Às vezes, esse bastidor eclesiástico envergonha, entristece o Espírito Santo. Tantos arranjos, tantos conchavos, tantos acordos escusos, tantas coisas feitas no braço da carne, sem dependência do Espírito Santo, articulações para ficar ou para sair de uma igreja. Ou você tem consciência que o Espírito Santo colocou você ali, ou você está no lugar errado. Paulo compreende estas verdades e transmite estas mesmas verdades aos líderes da igreja de Éfeso, que vão, a partir de agora, apacentar aquele rebanho. Mas veja comigo o verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo está alertando a liderança da igreja de Éfeso acerca dos lobos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, que vão entrar, que vão penetrar lá no meio do rebanho, para devorar o rebanho. Porque se o pastor gosta da ovelha para cuidar dela, o lobo gosta da ovelha para devorá-la. E quem são os lobos? Que querem sorrateiramente entrar. São as falsas doutrinas, são os falsos ensinos, são as novidades do mercado da fé. Aqueles arranjos que o homem vai, como penduricalho, colocando na vida da igreja, na liturgia do culto, novidades forâneas, estranhas à palavra de Deus. Cabe ao pastor, cabe ao líder, cabe à liderança firmada nas Escrituras, proteger o rebanho desses lobos. Mas veja comigo o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Agora o lobo não está fora querendo entrar. Agora as pessoas que têm más intenções estão lá dentro da igreja, enrustidas, camufladas, aguardando uma hora oportuna para se manifestarem, para dividir a igreja, para provocarem cismas na igreja, para causar divisões na igreja, para arrastar
para elas as ovelhas, usando-as como objeto da sua ganância, da sua avareza ou do seu egoísmo. O que Paulo está ensinando é que cabe à liderança da igreja, firmada nas Escrituras, proteger o rebanho de Deus. Para quê? Para que os falsos mestres não entrem e para os que estão lá dentro inseridos com propósitos malignos, não provoquem divisões, cismas e rachaduras na comunhão dos santos da igreja do Deus vivo. Pois bem, vamos agora ao penúltimo princípio que Paulo vai nos ensinar nesse texto. Nos versos 33 a 35, Paulo vai mostrar a relação do líder com a questão do dinheiro. Ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. E ele diz, vós bem sabeis como foi que entre vós eu trabalhei com as minhas próprias mãos para suprir as minhas necessidades e ainda para socorrer outras pessoas, por entender o princípio do Senhor. Mais bem-aventurado é dar que receber. E aqui está um ponto sensível na liderança. Como lidar com dinheiro? Porque há dois perigos, ou há dois extremos. O primeiro extremo é quando um pastor está numa igreja ou noutra motivado pelo dinheiro, pelo valor que ele vai receber, pelo salário que vão lhe pagar. Se a motivação é o dinheiro, ele não está com o foco certo. Há quantas pessoas que saem da igreja A para a igreja B apenas porque a igreja B consegue pagar mais do que a igreja A? E às vezes ele abandona as ovelhas, e às vezes ele não cuida das ovelhas, porque o coração dele é movido pelo dinheiro, pela avareza. Não estou dizendo que um pastor não possa sair da igreja A para a igreja B, e a igreja B possa pagar-lhe melhor que a igreja A, mas se a motivação é financeira, alguma coisa está errada. O vetor que governa o líder não pode ser o dinheiro. Não pode ser. O outro extremo é quando a igreja, podendo sustentar o seu pastor, não o faz de forma digna. Porque a Bíblia ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o trabalhador é digno do seu salário, que aquele que trabalha no altar deve viver do altar. Se você quer entender o que Paulo está ensinando sobre esse assunto, é muito importante você recorrer a 1 Coríntios capítulo 9. Lá o apóstolo Paulo trata desta matéria, de como a igreja deve sustentar o seu pastor ou os seus pastores de maneira digna, a fim de que ele possa ter toda a possibilidade de desempenhar o seu ministério com alegria, sem peso, sem sacrifício. O apóstolo Paulo era um fazedor de tendas. Quando a igreja não pagava o seu salário, ele trabalhava fazendo tendas e continuava fazendo a obra do ministério. Mas quando a igreja entendia a necessidade de dar a ele um sustento digno, então ele parava de fazer tendas. O propósito de Deus é que você possa dedicar todo o seu tempo, seu coração, suas emoções, sua mente, sua alma, suas forças, seus dons, os talentos que Deus lhe deu para fazer a obra do ministério. E cabe à igreja de Deus entender isso e atender às necessidades desse obreiro. De tal maneira que o pastor não é governado pela ganância, nem as igrejas podem ser governadas pela avareza. Quando se entende isso, que o obreiro e a igreja estão sintonizados no sentido de sustentar a obra com dignidade, a obra avança, o reino de Deus é ampliado, a glória de Deus é manifestada e a bênção de Deus flui nesta comunidade.
Mas eu quero então concluir, levando você para o último ponto. Nós já vimos a relação do líder com Deus, a relação do líder com ele mesmo, a relação do líder com a palavra de Deus, a relação do líder com o ministério, a relação do líder com a igreja, a relação do líder com o dinheiro. Agora, em último lugar, vamos ver a relação do líder com a afetividade. Versos 36 a 38. Os presbíteros estão se despedindo de Paulo no porto de Mileto. Eles estão numa praia, num lugar público. Paulo está indo embora, depois de apacentar aquela igreja 3 anos. Eles estão emocionados. Eles estão no coração deles pensando que nunca mais verão o rosto de Paulo. E ali na praia, num lugar público, esses homens se abraçam, eles se beijam, eles se despedem com uma relação regada de emoção, de afeto e de amor. Como isso é importante. Paulo passou 3 anos na cidade e cultivou uma amizade tão profunda, um respeito tão profundo, um afeto tão profundo. E eu não tenho dúvidas de que uma das grandes necessidades da igreja hoje é ser essa comunidade acolhedora, amável, terapêutica, onde as pessoas têm liberdade de abrir o coração, de receber um abraço, de ser acolhida, de ser amada, de ser curada, de ser restaurada, de ser apacentada. Certa feita, eu recebi um telefonema. E era uma senhora, membro da igreja. E ela disse assim para mim: pastor, eu estou ligando para o senhor, porque eu tomei a decisão de ir para uma outra igreja, mais perto da minha casa, mais fácil de eu me deslocar. Então eu estou ligando só para informar que eu vou ficar por aqui. E eu respondi para ela: só tem um problema, é que você é tão querida aqui, você é tão amada aqui, você é tão importante aqui, você é uma pessoa tão estratégica aqui, você é uma pessoa tão prezada aqui no nosso meio, que nós não podemos nem pensar e nem imaginar em não ter você aqui conosco. E essa mulher começou a chorar ao telefone e disse assim para mim: pastor, eu na verdade não quero ir para outra igreja nada, mas eu precisava escutar isso do senhor hoje. Aquilo me marcou, porque imagine você se eu dissesse assim: não, é verdade, está mais perto aí, só fica aí mesmo, vai ser melhor para a senhora aí, porque a senhora vai ficar mais bem atendida e cuidada aí do que aqui. Ela poderia pensar: puxa vida, eu acho que eu não tinha valor nenhum mesmo lá, nem vão sentir minha falta, me descartaram da primeira feita. As pessoas têm afetividade, elas têm carências. Tem hora que a pessoa não precisa escutar um sermão, precisa escutar uma palavra: você é querido aqui, você é amado aqui, você é importante aqui. Outra mulher me disse na porta da igreja: pastor, sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no domingo à noite, depois do culto? Falei: não sei. Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. A igreja é um lugar de cura. A igreja é uma comunidade terapêutica. A liderança da igreja não pode ser hostil. Os líderes da igreja precisam cuidar uns dos outros. Os nossos líderes precisam ser os nossos amigos mais próximos. Nós precisamos criar pontes de amizade, de afetividade, de cuidado uns dos outros, para que nós não façamos o ministério gemendo, para que não seja um peso no nosso coração. Talvez, nas minhas andanças pelo Brasil afora, as maiores queixas que eu escuto dos pastores é com a sua equipe de liderança. Às vezes, homens duros
duros demais, inflexíveis demais, com palavras pesadas demais, líderes que acham que são os donos do pastor, que o pastor é o empregado da igreja, e não respeitam a sua liderança, não tratam com honra. Precisamos resgatar isso se queremos uma liderança fundamentada na palavra de Deus. Eu espero que estas análises feitas no texto em tela, Atos 20, 17 a 38, possam abençoar o seu coração. Precisamos reavivar essas verdades no nosso coração. Compromisso do líder com Deus, com Ele mesmo, com a palavra, com o ministério, com a igreja, com o dinheiro e com a afetividade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração e que possamos liderar como Jesus. Porque Paulo pôde afirmar: aprendei de mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo liderou como Cristo liderou. Paulo foi um líder servo. E é isso que você e eu precisamos ser. Deus abençoe sua vida. Meu Deus, que ministração poderosa, que a gente possa colocar tudo isso em prática na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, queria te lembrar que as vagas para certificação em liderança de Zascope estão abertas e eu quero te falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, a certificação em liderança é o nosso maior projeto de formação de líderes até hoje. Tanto pela qualidade das aulas, mas o time de professores e os temas, quanto pelo sistema todo de avaliação que a gente formou. A nossa ideia não é apenas assim, vamos compartilhar um monte de conteúdo e deixar você solto, tentando se encontrar no caminho. Não. A certificação tem um propósito claro: formar líderes sem crise de poder, sem manipulação, sem abuso, para edificar a igreja do Senhor. E para garantir que a gente está tendo êxito nessa missão, a gente colocou um sistema de avaliação, no qual cada módulo você é submetido a uma prova para testar se você compreendeu o que ensinamos. Gente, não é para eu saber se você está apto apenas, é para você saber e ter confiança. Dessa maneira, a gente acredita que você vai ter ainda mais confiança em saber que realmente você entendeu o conteúdo. E nós vamos ter certeza de que todos aqueles que concluíram o curso compreenderam tudo o que foi ensinado ali. Por isso, no final da certificação, como o próprio nome sugere, você vai receber um certificado de Zascope atestando que você está apto a liderar outras pessoas até Jesus, seja em um ministério, no pastoreio de uma igreja ou compartilhando Jesus com os amigos do trabalho. Certificação é para todos, porque todos têm a missão de conduzir outros até Jesus. E queremos fornecer um alimento sólido que prepara você para isso. Agora, só para você ter uma noção, eu vou falar rapidamente quais são os módulos e quem são os professores que estão com a gente na certificação. Dá uma olhada com quem que você vai estudar. Vou começar aqui por mim, porque eu dou a introdução ali, e o primeiro módulo é características de um líder como Jesus. Gente, nós temos uma lista das características de Jesus como líder e que nós devemos copiar. Você vai ser profundamente confrontado nesse módulo. Você vai começar já sendo confrontado. No módulo 2, eu também dou aula sobre pregação. Então nós vamos ali juntos montar a pregação. Você vai aprender a pregar e vai ser muito legal. No módulo 3, você vai aprender sobre discipulado, fundamental para o exercício do ministério, com Arthur Marques. Módulo 4, você vai aprender o que é igreja. Quem dá esse módulo? Fábio Coelho. Pessoa que está envolvida, liderando a família de Zascope aqui ao nosso lado e que já tem uma vasta experiência sobre edificação de igreja. Módulo 5, para tudo. É quem vai estar aqui ministrando daqui a pouco. Harold Walker, da Relacionamento de Aliança. Pensa num módulo que pode transformar a sua vida e também o seu ministério. Módulo 6,
Leonardo Silva, Teologia Bíblica, e no módulo 7, Teologia Sistemática. O Léo foi por algum tempo coordenador do curso, agora o Léo está nos Estados Unidos pastoreando com a sua família, e ele dá esses 2 módulos de teologia. Módulo 8, Devoção e Oração, com quem? Fábio Bravo e Dani Bravo. Fábio Bravo vai estar aqui ministrando daqui a pouquinho para a gente. Módulo 9, Saúde Emocional do Líder, com mais um dos nossos palestrantes, o Johnny, Dr. Johnny, Jonatas Leônio, vai estar ministrando esse módulo 9 sobre saúde emocional do líder. Isso também é transformador. Aí a gente tem interpretação bíblica com Saulo Daniel. Amados, liderança criativa com Marcos Madaleno. Você vai ter um módulo sobre família do líder com meu pai, pastor Josué Gonçalves. Formação de liderança com Carlito Paz. Pastor da igreja da cidade vai te ensinar a formar líderes. Gestão de tempo do líder com Carol Basso. Disciplinas espirituais com Ângelo Basso. Gestão de equipe com Arthur Marques. Vida de oração e liderança com o Vitor Vieira. Identidade e propósito com o pastor Paulo Borges. Meus amigos, eu estou dizendo que você vai estar num curso de liderança com Paulo Borges, Marcos Madaleno, Carlito Paz, Josué Gonçalves, com o Haroldo, com o Ângelo Basso, com a Carol Basso, com o Fábio Coelho. Você vai sentar à mesa com eles para poder fazer esse curso. São mais de 90 aulas no total. E olha, além de tudo isso, a gente ainda preparou alguns presentes super especiais para quem decidir entrar nessa jornada aqui com a gente ainda hoje. Escuta só o que você vai ganhar de presente. Primeiro, você vai ganhar um curso de liderança feminina. Tem muita dúvida nesse assunto, então Helena Tanuri vai dar esse curso para você que se inscrever. Gente, é uma grande pregadora, vai ministrar daqui a pouco aqui. Ela faz parte do início lá do Ministério Diante do Trono e até hoje vem sendo uma grande voz do Senhor para a igreja. Eu tenho certeza que você, que é mulher, vai ser muito edificada por esse curso que conta com 18 aulas específicas sobre essa realidade da liderança feminina na igreja. Então esse é o primeiro presente. Segundo bônus é o seguinte, um curso Aprenda a Liderar Pequenos Grupos. Com quem? Pastor Eibe Uber. Talvez uma das maiores autoridades, não no Brasil, mas no mundo sobre esse assunto. Para quem não sabe, o pastor Eibe é pastor da Igreja da Paz, a Paz Church, e é pastor, sabe quem ele discipula? Pastor Luciano Subirá. É uma igreja, gente, com milhares de pessoas que possuem uma forma de treinar líderes em pequenos grupos, que é uma referência no Brasil. Então, se você é líder de pequeno grupo, ou se sua igreja tem pequenos grupos, e um dia você pode vir a se tornar um líder, esse curso vai facilitar muito sua vida. Vai te ajudar a entender o que fazer, como fazer para promover crescimento e amadurecimento no grupo ali que você lidera. Agora, deixa eu te falar um outro bônus muito legal. A gente preparou até uma versão 2.0 desse bônus, que é todos os meus esboços. Por que 2.0? Porque a gente fez isso no passado, então os novos esboços não estavam lá. A gente colocou todos lá. Então, todo aluno da certificação já tinha acesso a esse material que eu já tinha disponibilizado, mas agora está entrando todas as novas pregações mais recentes, beleza? E se você prega na sua igreja ou tem o desejo de pregar um dia, eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a entender como pregar e também como se inspirar em alguma das palavras que o Senhor já me deu aí. Então eu vou te entregar todos os meus esboços. Legal? Quem aí está gostando desses presentes até agora, entra no chat aí e já comenta. Agora, tem mais. Olha só, o que nós vamos fazer? Quem se inscrever hoje aqui, tá? De novo, quem se inscrever hoje vai ter acesso às gravações da antiga mentoria de liderança do Dizascope. Gente, nós tínhamos uma mentoria com milhares de líderes, foram 70 mentorias, com mais de 1 hora cada um, sobre os mais diversos temas de liderança e ministério. São mais de 2 anos de conteúdo, nós vamos disponibilizar totalmente de graça para todos os alunos da certificação. Não é muito legal? E também nós vamos ter as nossas mentorias mensais ao vivo pelo Zoom. Então, todo mês, ao vivo, nós vamos entrar juntos no Zoom, a equipe de liderança do Dizascope, para a gente ter esse tempo. Então, as aulas da certificação estão todas gravadas, mas todo mês
eu e a galera aqui da liderança vai entrar ao vivo com vocês num Zoom para que a gente possa tirar dúvidas e ajudar vocês a entenderem o que por acaso, por algum motivo, não ficou tão claro assim para vocês, fora que tem uma aula extra ali nessa mentoria. Então, se você gosta dessa proximidade com o professor, desse acompanhamento mais de perto, esse bônus é perfeito para você e vai te ajudar muito nessa jornada dentro da certificação. E dessa vez, a gente está liberando um novo bônus. É super especial esse presente para quem deseja utilizar as redes sociais como um canal para a pregação da palavra, para compartilhar de Jesus e alcançar mais pessoas. A gente preparou para vocês de presente um e-book Aprenda Mídias Sociais. É um guia prático para líderes que querem se comunicar com excelência nesse universo digital. Isso é muito importante, porque você sabe que hoje, para nossa mensagem alcançar mais pessoas, não basta só gravar um stories de qualquer jeito, postar alguma coisa sem nenhuma estratégia. As redes sociais têm um algoritmo, tem um formato de conteúdo que impulsionam ou diminuem o alcance daquilo que a gente posta. E sabendo que a internet é um grande meio de propagação do evangelho, a gente quer te equipar com estratégias para compartilhar a palavra e construir uma presença relevante nas redes sociais. Esse book é para isso e vai te ajudar muito e é mais um dos presentes. E além de tudo isso, você também vai participar da comunidade que nós temos ali no WhatsApp para você ficar por dentro de tudo em tempo real que está acontecendo na certificação. Então a gente quer realmente manter um contato próximo com você durante toda a certificação e para isso a gente vai utilizar essa comunidade para sempre te manter informado e todas as novidades que a gente vem preparando aí. E agora, presta muita atenção, porque os próximos bônus não são para todo mundo. Então tem mais alguns presentes, mas não é para todo mundo. A gente quer recompensar os mais rápidos, os mais interessados, na verdade, que já estão decidindo a fazer parte dessa jornada com a gente. Então, a gente preparou uma coisa que vai acabar com 99% das desculpas para você não se inscrever na certificação e passar esses próximos meses estudando, desenvolvendo sua liderança junto com a gente. Quem imagina o que é? Coloca no chat aqui o que você imagina que é esse próximo presente. E, cara, é um super presente. E é o seguinte: os 100 primeiros que fizerem sua matrícula na certificação vão ganhar de presente uma matrícula extra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode fazer sua matrícula e dar de presente uma matrícula extra para outra pessoa, algum amigo, um outro líder, alguém que lidera com você na igreja. Ou também você pode combinar com um amigo de se matricularem e dividirem o valor da certificação. Aí cada um vai ganhar 50% de desconto. Então, bom demais, cara. Mas, essa condição é somente para os 100 primeiros que se matricularem. Então, você precisa ser rápido. Quando a gente enviar o link, corre, já faz sua inscrição para você garantir esse super presente de 2 matrículas pelo preço de uma aí. E, galera, a gente fez tudo isso porque acredita que a Igreja de Cristo merece o nosso melhor e que isso glorifica a Deus. Mas o melhor tem um custo. E ele não é baixo. Ainda assim, nós garantimos que fizemos tudo para tornar a matrícula de certificação o máximo de acessível para todas as pessoas. Uma graduação em uma faculdade, o mais barato que você encontrar seria R$300 por mês. É um valor muito acima do que você vai investir para ter aulas de altíssima qualidade com esse time de professores de grande experiência. E se você ainda tem dúvidas sobre a qualidade da certificação, do conteúdo das aulas, eu tenho uma proposta para você. Presta atenção. Você pode fazer a sua inscrição, conhece a plataforma e você tem 7 dias para assistir às aulas, para aproveitar todo o conteúdo. Se durante esse período você chegar à conclusão de que não era o seu momento ou surgir qualquer dificuldade, imprevisto, você pode solicitar o reembolso e a gente cancela a sua inscrição, devolve todo o seu valor, sem questionar nada, sem letras miúdas. Por isso, faz sua inscrição sem qualquer preocupação. Então clica no link, inscreve-se agora mesmo na certificação em liderança Jesus